Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho coisinhas pra falar com vocês, tá? Primeiramente, quero pedir desculpas por essa semana ter sido meio bagunçado no canal, porque simplesmente o meu sono desregulou inteiro, a minha insônia voltou com força semana passada. E aí, basicamente, eu comecei a ter muita dificuldade pra dormir de novo, acordando tarde pra caramba, todo zoado, com dor no corpo e tudo mais, porque eu não conseguia dormir direito por conta da insônia. Só que eu tô melhorando. Acordei hoje, 10 horas da manhã. Estou extremamente feliz que eu consegui fazer isso. Mas agora que as coisas estão se regulando, tomara que eu continue acordando cedo, bonitinho, dormindo. A ideia é que eu veja e poste o react, né, hoje pra One Piece no 1097 e no dia seguinte o 1098 a análise do Evandro, belezinha? Então eu vou fazer mais ou menos naquele mesmo esquema dos outros capítulos, ok? Vamos ouvir a análise do Evandro e caso eu queira complementar com alguma opinião minha, com algum machismo meu, eu pauso e paro pra falar sobre, ok? Let's go! Aos poucos na história de Kuma, vamos descobrindo que nenhuma tragédia da natureza é pior que a crueldade humana. Mas com a fé de que um dia um deus libertador voltaria, Kuma mantém acesa a chama. Assim como os poucos que tentam mudar o mundo em uma revolução. Surgem os revolucionários, aqueles que buscam os sonhos dos homens, que mantêm o fluxo do tempo correndo e carregam a vontade herdada, pois enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Isso então, é verdade. Para vocês, quer saber tudo sobre o passado de Dragon e a tragédia de Kuma? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Agora! Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo esse de One Piece, hein? Capítulo curtinho, mas que começa uma construção muito interessante aqui sobre os revolucionários, revelações curiosas sobre o passado de Monkey D. Dragon e claro, as tragédias de Kuma. Esse aqui precisa ser canonizado como um verdadeiro santo nessa história. Assiste até o final porque tem muita coisa. Isso é mais pura verdade. O quanto que o Kuma sofreu, moleque. Você deixou passar. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o quê? Primeiro vota no Mangão aí no Prêmio Best pra mim ganhar esse prêmio pra vocês, representar a pior geração. Link tá fixado aqui no primeiro comentário. E também deixa o like nesse vídeo pra dar uma força. Recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1097. Bora! Mano, o sorriso do Kuma era tão honesto, tá ligado? Tão natural. E começa 8 anos após o incidente de God Valley, cerca de 30 anos atrás, lá no reino de Sorbet, onde descobrimos um pouquinho mais. Tava ajustando o volume. Ele é um reino pobre, composto em sua grande maioria por pessoas idosas. Kuma tem 17 anos agora e tornou-se um pastor na sua igreja. E ele está curando os idosos pobres desse reino, removendo a dor dos seus corpos e utilizando o seu poder da patinha. As pessoas chamam isso de a mão milagrosa. Os cidadãos a mão de Deus. Que o novo rei do reino Sorbet, o rei Quem pegou a referência pegou, hein? É um rei sem coração. Ele faz até os velhos, pobres e até mesmo os doentes prestarem a homenagem pagando o tributo celestial. A conversa é interrompida e vemos Ginny chegando. Ela tem agora 21 anos e se tornou uma bela jovem. Ela repreende os idosos que estão acampados dentro da igreja e manda os velhos embora, dizendo que eles estão se aproveitando de Kuma e não pagavam pelo tratamento. Mesmo sendo muito rude, os idosos ainda gostam da Ginny. Vamos lá, aqui começamos a entender como Kuma virou o rei do reino Sorbet e ganhou o título de tirano. Porém, isso choca quando vemos as feições de Kuma, que ele é muito gentil. Ele é o tipo de personagem que você quer dar um abraço de urso. Ele é bondoso. Ou receber um abraço. Ele é um alento no reino Sorbet que paga os tributos celestiais. Todos os países, galera, são obrigados a pagar esse tributo. Mas nem todos os países têm dinheiro suficiente. Se um país não tem dinheiro para pagar, o governo mundial pune esse reino, tornando ele um não aliado. Os fuzileiros navais não protegem o país caso ele seja atacado por piratas. Lembrando que são todos os países filiados ao governo mundial que tem que pagar o tributo, né?
piratas. Então, Eu tecnicamente, imagino que vocês saibam apenas disso, os mas pode ter alguém aliados que não percebeu. pagam esse tributo. Mas é porque você tem que pagar o tributo primeiro para depois ser considerado um aliado do governo mundial. Exato. Alguns países, como o ANO, têm dinheiro suficiente, suas proteções naturais, então não pagam porque não querem ser aliados do governo. E esse imposto para alguns países não é grande coisa, mas para outros países menores e mais pobres, afeta as pessoas mais diretamente. No Reino Sorbet, você vê que chegamos ao ponto de que se você não pagar o tributo celestial, você vai preso e morre de fome. Kuma diz a essas pessoas que ele pode curá-las todas as semanas, desde que seja apenas uma leve doença ou uma pequena dor. E eu creio que o Oda frisar pequenas doenças, doenças leves aqui, é para não gerar a dúvida de por que ele não curou o Gold Roger ou o Barba Branca não procurou ele para ser curado. Bom, após isso, os idosos vão embora e descobrimos porque a Jean era ríspida com os velhos. Toda a dor acumulada removida por Kuma é condensada em uma bolha de pata que ele insere em si mesmo, levando todas as dores consigo. Jean está chorando e diz que Kuma faz isso toda semana e as pessoas não sabem. Kuma diz que não pode ser evitado, porque alguém deve suportar toda a dor e sofrimento que foi removido. Tudo porque se ele deixar essa massa de dor em forma de patim e sofrimento, ela não desaparece. Ela vai simplesmente retornar para quem a removeu. Mas o Kuma diz que mesmo assim ele está feliz porque ele está conseguindo ajudar a todos e eles estavam felizes. Cara, essa cena do Zoro, velho. As dores retiradas precisam ser recebidas por alguém, senão elas voltam ao seu dono. Vimos isso lá em Thriller Bark, na épica cena Nada Aconteceu de Zoro, quando ele toma todas as dores de Luffy. E o Kuma ele nos explica por cima ali que essa dor tem que ser recebida por alguém, mas não sabíamos que era porque a bolha precisava realmente ser direcionada a alguém. Essa informação ela é nova, de que as bolhas de dor que o Kuma cria, ela não retira, eventualmente ela só transfere. A original se elas forem deixadas sozinhas por muito tempo. Só que isto também faz surgir a pergunta: por que isto não aconteceu com a bolha de memória que ele deixou em Egghead? Será que o Kuma precisa estar perto dessa bolha? Se o Kuma chegar em Egghead, talvez isto venha... Eu acho que na verdade é porque o Kuma morreu. A gente tem tipo um construto que tem resquícios da memória do Kuma. Tá ligado? O Kuma que a gente conhece, o Kuma de hoje, eu acho que o Kuma tá morto. O Kuma morreu. A gente só tem resquícios, tá ligado? De memória dentro do objeto. Por isso que não volta pra ele. Também, e quem sabe ele recupere suas memórias e personalidade muito em breve. Ou a bolha de dor, ela precisa voltar pro usuário, tá ligado? Essa bolha pode não ser de dor, mas sim de memórias. Então uma bolha diferente pode ter funcionamentos diferentes. Essas coisas só ao longo do tempo que o Oda vai explicando. Um pensamento que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Teorizamos que a rainha Lily lá do século perdido pode ter sido antiga usuária da fruta da patinha. Tudo porque foi ela que espalhou os Road Poneglyphs e essa fruta é perfeita para isso. Se isso for verdade, em Laugh Tale, quem sabe ela não deixou as bolhas de memórias de Joy Boy original e por isso que o Roger e os seus piratas riram. Eles viram como o Joy Boy era maluco com seu fruta em tempo real. E se isso ocorrer, quem sabe quando o Luffy chegar lá na última ilha, pode acabar recebendo essas bolhas de memória por conta da fruta de Nika. Interessante, né? Nico Robin vai ler a história do século perdido, mas Luffy ele vai ter um entendimento contado diretamente pelo Joy Boy original. Muito legal essa ideia aí da memória de Joy Boy estar vivo em Laugh Tale. Guardem aí que pode ser uma realidade. Outra coisa, galera, até esse ponto da história, 30 anos atrás, o Kuma ele recebeu a dor de todos que iam até sua igreja semanalmente durante 8 anos. Vocês têm noção? É como imaginar o Zoro tomando as dores do Luffy mais de 400 vezes. Se colocarmos que a história não acho que tenha sido tão pesado quanto isso acaba colocando em evidência o que o Zoro tomou. Ele está usando um pouco a figura de Jesus Cristo aqui para compor o Kuma, né? Interessante, suas mãos milagrosas, as mãos da libertação de Nika, ele recebendo as dores das pessoas, cabem perfeitamente nessa passagem bíblica aqui que diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Muito legal, né? Após isso, temos um salto para 25 anos atrás. Mesma época que Gold Roger se tornou o rei dos piratas. Kuma agora tem 22 anos e Ginny pediu Kuma em casamento. Mas o Kuma se recusou. Ginny fica furiosa e ainda o pressiona sobre isso. O Kuma, ele quer que eles sejam felizes, mas ele se lembra do seu passado trágico, de seus pais, e ele não quer que o mesmo aconteça com Ginny e uma possível família. E isso é interessante, é um pouco triste pra Ginny, né? Porque ela ama o Kuma e o Kuma claramente também ama ela, mas Sim, ele está com ele tem medo de que ela passe pelas mesmas coisas que sua mãe passou, que eles não Acabei de conseguem acordar, tá, gente? expressar seus sentimentos mais honestos. O Kuma muda de assunto e conta a Ginny sobre as notícias de Dragon e do Exército da Liberdade. Ele diz que Dragon é muito legal e ele deve ser um herói. Kuma diz que um dia quer ir para o mar e salvar muitas pessoas. Era assim que ele queria viver sua vida. E as duas crianças do último capítulo que intimidaram o Kuma acabam trazendo peixes para a igreja. Aparentemente ambos têm uma queda pela Ginny. Todo mundo tem uma queda pela Ginny. Essas duas figuras aqui se tornam membros da tripulação de Bonnie no futuro. Outra coisa, ficamos sabendo eu não da tinha diferença entre os reconhecido, exércitos tá? da Liberdade e os atuais revolucionários. Antes das revoluções, eles começaram com protestos em diversos países e ilhas. Possivelmente ilhas como o reino Sorbet de Kuma, com reis tiranos que maltratam seu povo apenas pela proximidade com os nobres mundiais. E então, vamos a 22 anos atrás. Um grande incidente aconteceu e certamente ele foi a queima de Ohara pelo governo mundial. Mas não só esse incidente é importante, porque o reino Sorbet passou por uma mudança horrível também. Kuma está agora com seus 25 anos e ele está dizendo ao exército do rei para libertar as pessoas que foram sequestradas. Os sequestradores disseram a Kuma que as leis mudaram. Afirmou-se que o povo do sul pode ser usado como quiser. E o Kuma fica bravo porque sabe que vão tornar essas pessoas meros escravos e os ataca com seu urso choque. O rei então explica que o reino Sorbet será dividido em duas partes. A parte norte será o verdadeiro reino Sorbet e a parte sul da ilha, que é onde moram os idosos que não podem pagar o tributo celestial, vai ser dividida. O rei os chama de obstáculos. A igreja de Kuma também fica na parte sul. E o rei acredita que ao fazer isso, o reino Sorbet vai prosperar. Porque vai ficamos muito. sabendo que o tributo celestial é calculado pelo número de habitantes. E Sim. por isso que o rei quer reduzir pela metade o número de pessoas. Mesmo que para isso elas morram ou então virem escravos. Muito interessante isso, né, galera? A divisão que o rei faz aqui no reino Sorbet acaba se tornando uma mistura de muro de Berlim com um apartheid social. Não são tão literais aqui como o nosso mundo, mas acaba sendo uma mescla tão horrível quanto os verdadeiros. Eu gosto de como o Oda está realmente explorando as Eu acho que tá mais pra apartheid mesmo. do sistema Tenryubito, incluindo países que acabam divididos em dois e encerrados em um estado de guerra interno em prol de se manter seu status de proximidade aos nobres. O rei Bekori é desprezível, mas ele fez isso com o consentimento do próprio governo mundial. Inclusive, isto me lembra muito o reino de Goa, que é onde está a Vila Fuchsia, a ilha do Luffy. Sim. Temos o Terminal Cinza, que era uma área sem lei, usada para coleta de lixo e sem proteção. Então quando os celestiais Toda vieram, cagada. o que aconteceu? Eles simplesmente eliminaram sem remorso. E eu não ficaria surpreso se o reino de Goa estivesse na mesma situação que vemos aqui no reino Sorbet. Em uma cela de prisão vemos que Kuma e Ginny foram presos, mas de repente chegam eles. O exército da liberdade ataca o reino Sorbet e depõe esse rei malvado. Dragon e Ivankov Malvado não, maldito. parecem Vamos melhorar a palavra? Kuma e Ginny Maldito. para mudar o mundo. Surge então o exército revolucionário e que cena fantástica é essa? Lembrando, galera, que esse evento aqui ocorre certamente após o encontro de Dragon com Vegapunk, onde ele revelou que formaria os revolucionários. Então eu não vou longe em dizer que o reino Sorbet foi o primeiro a ser liberto pelos revolucionários. Ao mesmo tempo também sabemos que Sorbet continuou aliado do governo mundial porque participou das reveries. Eu creio que o Kuma, que mais à frente é dito voltar sempre à ilha de tempos em tempos, deve trazer dinheiro para que as pessoas ficassem livres do governo. E outra coisa, eu adoro Ivankov saindo do último capítulo apenas para voltar imediatamente
com a pessoa mais infame do mundo para libertar o país. Mano, o tamanho da cabeça do Ivankov me assusta até hoje, velho. Junto com a Era dos Piratas e a Tragédia de Ohara, liderado pelos dois pilares, Dragon e Ivankov, e com a adição de Kuma, surge então o famoso exército revolucionário que repercutiu em todo o mundo. Dragon diz que ainda faltam fundos para o seu exército. Ele quer que os revolucionários ajudem facções rebeldes de qualquer país que queira depor. O problema é ter investimento, é ter grana para poder fazer isso. Um manejo adequado de armas e ensiná-los a lutar. E Kuma pergunta como o Dragon sabe tanto sobre armas, e temos então a revelação desse capítulo. Dragon diz que ele era um fuzileiro naval e que lá ele não encontrou a justiça que buscava. E uau! Primeiro de tudo, galera, Dragon e Kuma não se conhecem. Lembrando, tá? Pra quem viu meu react pro mangá, já deve ter ouvido isso, então pode pular, tá? Mas pra quem não viu, pra quem só tá vendo a minha opinião aqui, eu até fiz um paralelo que o termo da justiça que o Dragon fala durante esse capítulo, ele é bem marcante, tá ligado? Até mesmo se você pegar outros exemplos do próprio Garp falando sobre justiça, seja no mangá, seja no anime, até mesmo no live action, que a gente tem um diálogo muito bom dele com o Kobe, né? E basicamente, talvez, eu não acho que talvez, pra mim é quase certeza, o fato de que todos os marinheiros usam esse sobretudo com a palavra justiça nas costas é meio que apenas um pano de fundo, tá ligado? É apenas algo para distrair a população e fazer a população realmente acreditar que eles lutam pela justiça, que a marinha luta pela justiça, mas que na realidade o que eles fazem não é, o que eles praticam na marinha não é realmente justiça mesmo pela definição, e sim apenas lutam pelos interesses do governo mundial e dos Tenryubitos. Conheceram em God... Desculpa, da mesma forma que eu até disse também no react. Quanto mais alguém fala sobre um assunto, menos a pessoa pratica esse assunto. Tá? Realmente põe em prática esse assunto. É a mesma coisa de adolescente, que quanto mais fala de sexo, menos sexo faz. Justiça que buscava e uau! Primeiro de tudo, galera, Dragon e Kuma não se conheceram em God Valley, mas o Dragon poderia sim estar lá na ilha. Ele tinha 16 anos, idade bem comum para um recruta da marinha, e pode ter presenciado as atrocidades dos jogos de caça. E mais ainda, confirma a nossa teoria de por que Sakazuki odeia Dragon e sempre chamou o Luffy de filho do Dragon. Eu aposto que eles eram melhores amigos durante o tempo da marinha. E talvez o Akainu esteja apenas desapontado com a forma como o Dragon pensa sobre a justiça. Pode ter sido uma amizade que foi arruinada por um incidente específico em que ambos tiveram reações muito diferentes à execução da justiça. E isso lembra bastante quem? A Aokiji, que eu gosto muito da ideia de ter se tornado um revolucionário. A revelação de Dragon sendo um ex-marinheiro pode ter sido o que determinou a Aokiji a deixar a marinha, porque a justiça não está lá. Tudo o que ele está fazendo agora é sua própria forma de justiça preguiçosa, assim como o Dragon, que tem sua própria justiça revolucionária. Eu estou muito curioso para ver a história de Dragon e Sakazuki. E aí surge também uma outra dúvida. Isso se realmente existia uma história entre os dois. Eu gostava da ideia dele ser um possível almirante, mas pensando bem, galera, eu não sei se faz muito sentido ele ter esse posto. Tão agora, jovem. com a linha temporal formada, ao que tudo indica, o Dragon sai da marinha cerca de 25 anos atrás, que é quando surgem as notícias do Exército da Liberdade. O Akainu em Ohara, 22 anos atrás, ainda era vice-almirante. Como ele e Dragon têm a mesma idade, eu não sei se o Dragon teria alcançado o posto mais alto da marinha. Porém, creio que o Dragon poderia ter um animal próprio, assim como todos os almirantes têm. Um animal baseado no Zodíaco, e certamente ele pode ser o dragão. E eu acho que ele pode ter virado eu vi um trovão. Ainda mais considerando como o Garp se sentia em relação aos nobres mundiais antes mesmo de God Valley, pode ter influenciado seu filho. E se você notar, vai ver aqui nas roupas do Dragon, aqui tem as 3 estrelas que podem indicar que ele foi um vice-almirante, já que é o terceiro posto mais alto na marinha. E eu gosto de como o Garp
treinou o Dragon para ser Será? fuzileiro naval, mas ele deixou os marinheiros. Depois ele treinou a Aokiji, que também deixou a marinha. E então ele treinou o Luffy, que nunca quis se tornar um marinheiro e agora... E o caminho é o Kobe. Mas não pensem que isso é uma falha do vovô mais querido de One Piece. O Garp, ele ensina as pessoas a terem uma bússola moral inabalável, ao mesmo tempo que as incentiva a defender as pessoas, especialmente as gerações A noção mais de jovens. justiça Ele do não Garp os não é encoraja a da defender marinha. os corruptos e malvados. Kuma diz que vai seguir Dragon e o Dragon também diz que não vai fazer ele se arrepender desta decisão. Kuma volta de vez em quando para visitar sua pequena igreja e então temos mais 8 anos se passando na história. 14 anos atrás, em um certo reino, vemos Ginny. Ela agora é comandante do exército do leste. Ela está muito feliz porque eles vão se juntar ao time de Kuma no dia E seguinte. sempre comendo a desgraçada, né? Vamos para o quartel-general do exército revolucionário lá na ilha de Báltico. Alguém relata a Monkey D. Dragon que Ginny foi sequestrada por um inimigo inesperado e uau. Primeiro de tudo é que a Ginny tinha o cargo que hoje pertence a Belobet. Mas o mais importante é, quem é o inimigo inesperado? Alguns dos Chichibukais. Crocodile não é, galera, porque ele já estava em Arabasta há 16 anos atrás. Do Flamingo muito menos, ele estava ocupado com o Vergo se infiltrando ali no QG da Marinha há 15 anos atrás. Eu não vejo motivos para nenhum deles atacar a Ginny. Barba Negra estava com Newgate, pode ter sido a Marinha. No caso, ela seria presa e não sequestrada. E um marinheiro é um inimigo esperado pelos Revos e não um inesperado. Parece ser uma... mas essa revelação foi feita no capítulo seguinte. Eu não vou falar sobre nesse react. Eu falo no react do próximo. Kuma, por isso Ginny foi sequestrada. Temos as memórias que a Bonnie viu sobre o Saturno, sendo aquele que matou o seu pai. Mas também pode, quem sabe, ser o antigo rei do reino sorbet querendo se vingar. Eu pergunto-me se tem a ver aqui com a falsa reputação do Kuma sendo chamado de tirano, porque isto parece a reputação do rei Bekori. Talvez sua reputação como pirata tenha sido tirada deste inimigo inesperado. Agora, aproveitando... Eu acho que na verdade não. É só o simples fato de que o vencedor sempre escreve a história. E a gente sabe que essa premissa tá em One Piece há muito tempo, né? Desde que foi apresentada toda essa situação do século perdido e tudo mais. O vencedor sempre escreve a história. O Kuma fazia parte do exército revolucionário, depois vira um Chichibukai, e aí o próprio governo, tipo, escreve a história do Kuma pra passar essa imagem pra população, sabe? Chegamos a 14 anos atrás na história e nada de Bonnie aparecer. Ginny e Kuma parece que não se casaram e ela ainda ama ele. Então, assim, Bonnie pode ter nascido após isso e ser realmente uma criança, mas também leva a diversas teorias. Talvez a Bonnie não é filha de Kuma e Ginny, ela pode ser sim um clone da Ginny criado por Vegapunk e o Kuma adotou como sua filha. É estranho que em nenhum lugar desse capítulo implica que o Kuma teve um filho. Na verdade, mostra que o Kuma não quer ter uma família com medo do seu sangue e do que aconteceu com ele por conta dos bucaneiros. Poderia Bonnie, quem sabe, ser filha do antigo rei do reino sorbet? Isso é interessante, né? Porque explicaria a situação. Não vou falar sobre isso nesse react, vou falar só no outro. Ou a avó da própria Bonnie. É muito louco como ele transforma esse mistério em muitas vertentes possíveis. Por enquanto, se agarre na que você mais gostar. E eu realmente não vejo Ginny viva nos dias atuais. Flashbacks nunca terminam bem com Eiichiro Oda. Com Ginny sendo capturada, eu vou manter a teoria de que ela pode morrer aqui. E eu sinto que a verdadeira razão pela qual o Kuma consentiu em se tornar um pacifista foi a criação de Bonnie. Inclusive, creio que Kuma e Ivankov podem ter sido capturados ao mesmo tempo na tentativa de resgatar ou vingar a Ginny. Ivankov foi para Impel Down, enquanto Kuma aceitou o acordo do governo mundial. Os dois amigos, infelizmente, voltando aonde começaram, como prisioneiros. A pior parte desse flashback para mim é sem dúvidas ver o quão sorridente o Kuma era naquela época. A pior parte foi o capítulo 1098, Evandro. É o 1098, amigo. Uma maneira de trazer alegria para ele e para todos os outros. Isso é de partir o coração. E depois de toda essa história,
Eu realmente gostaria de ver o Kuma tirar toda a dor infligida nele, inclusive pelo brutal ataque de Akainu no topo da Red Line, e esmagá-la em Saturno, para fazer um deus sentir pela primeira vez emoções e dores que só os humanos podem ter. Isso seria legal pra caramba. Muito legal esse capítulo, né, galera? Isso seria legal pra caramba. Acabar com Saturno usando as dores que o Kuma sentiu ao longo de todo esse tempo. Tenha um final feliz. Mas considerando que o Oda tá até usando algumas coisas que parecem realmente bíblicas, como se inspirar em Jesus Cristo, talvez o Kuma tenha que dar sua vida pra salvar a todos. Legal, interessante isso. Eu acho que o Kuma já morreu, tá, gente? Querido, e é muito triste ver ele passar dessa pessoa sorridente pra uma máquina sem feições. Uma das melhores histórias, sem dúvidas, de personagem contado por Eiichiro Oda no mundo de One Piece. E você, qual a sua teoria? Quem é o inimigo inesperado? Por que a Jiren foi sequestrada? Deixa aqui nos comentários, faz seu review, eu adoro ler o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Gente, eu acho que todos os pontos que eu quero falar que não podem ser ditos aqui, né? Que tipo, tem muita coisa que eu quero falar também, mas sobre o capítulo 1098, eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu já falei, né? Eu acho muito importante só revisitar aqui o assunto da justiça, tá? Porque é como o próprio Evandro falou, tá ligado? Cada pessoa tem o seu próprio conceito de justiça. Só que a Marinha, os Tenryubitos, os Goroseis e Mu criaram, a gente pode usar assim, né, um tipo de justiça, e essa justiça ela é vendida pros marinheiros, tá ligado? Que não tem tanta consciência de classe, que não tem essa bússola moral que o próprio Evandro fala que o Garp tem, e passa essa bússola moral para os seus nossa, eu esqueci a palavra agora, para os seus pupilos. Eu não achei a palavra que eu queria falar. Eu só lembrei de um sinônimo, pupilo, tá ligado? Dos seus alunos, pode ser alunos também. E aí, no final das contas, esse conceito de justiça que a Marinha vende pros seus empregados e pra população não é a real justiça, tá ligado? Não, é apenas um trabalho de proteção do status quo, da forma como o mundo funciona hoje, para que a manutenção do poder continue existindo pros Tenryubitos, pros Goroseis, pra Ino-sama, para impedir que a verdade seja revelada, tá? Mas esse ponto, aproveitando também que eu tô falando do século perdido, velho, a minha mente... Eu acabei de acordar, tomei meu café da manhã e tô vindo gravar o react, eu não podia ter feito isso. A minha mente tá mais lerda do que o normal. Mas esse ponto de que talvez a Lily, né? A Lily usou as habilidades da patinha pra poder guardar as memórias do Joy Boy original. E de alguma forma, de alguma explicação, você precisa ter algum tipo de ligação de linguagem ou de linhagem sanguínea para que você possa ter acesso a essas memórias. E isso explique o porquê que ela conseguiu acessar, porque a Bonnie conseguiu acessar as memórias do próprio pai. Eu acho que pode ser a real parada, tá ligado? De as memórias do Joy Boy original estarem guardadas lá em Laugh Tale, o Luffy ter acesso a elas, e aí passar todo esse conhecimento para Robin. Mas como é que o Luffy, com a mente que ele tem, vai passar o conhecimento para Robin? Só o tempo vai dizer pra gente. Porque não tem como, cara. O Luffy não sabe se comunicar. O Luffy não sabe se comunicar, tá ligado? Não sabe. E como é que a Robin vai? Mas se bem que a Robin... uma das pessoas da tripulação do Luffy que melhor entende o próprio Luffy, né? Isso a gente já vê desde Alabasta, desde antes dela fazer parte da tripulação. A gente via a Miss All Sunday entendendo o Luffy, sabe? E eu acho que pode realmente ser algo pensado pelo Oda desde o início, para numa situação final como essa ser apresentada e ser resolvida, tá ligado? Por parte da Nico Robin, que o sonho dela é saber tudo que foi perdido no século
perdido, né? Tudo que foi perdido no século perdido, desculpa. A minha mente não tá funcionando muito bem pra tentar colocar em palavras o que tá se passando aqui dentro dessa cachola. Foi mal. Mas enfim, obrigado pela sua companhia. Até o próximo react, gente. Provavelmente vou tentar postar o react da análise do 1098 amanhã. Até lá e eu fui. Tchau, tchau.